assim o chamaram. Mas a glória nos seus andrajos, porque a tantos chegaram, empobrecidos após tantas provocações, mas afirmando que a força de um ideal anula todas as contingências e as próprias fraquezas da natureza humana, investindo ou batidos em todas as direções, sem trégua, sem descanso, fustigados pelo adversário e pela intempérie, vencendo ou perdendo, sustentaram, num milagre de grandezas, 10 anos de martírios. Com princípio em 1835, a Guerra dos Farrapos, ou também chamada Revolução Farroupilha, foi um dos mais importantes conflitos regenciais. Ocorreu na então província de São Pedro, do Rio Grande do Sul, até o ano de 1845, totalizando 10 anos de conflito. No início do século XIX, o Rio Grande do Sul tinha como principal atividade econômica a pecuária. O produto que mantinha o estado era o charque, e dele saíam carne, sebo e couro que eram vendidos para todo o Brasil. Além de ser o principal produto da economia gaúcha, o charque era muito importante, pois era o alimento dos escravos e pobres. Era exportado principalmente para a região mineradora de Minas Gerais e para a região sudeste, onde se iniciavam as plantações de café. Na década de 1830, estancieiros e charqueadores encontravam-se muito insatisfeitos com a cobrança de altos impostos sobre o charque. Tais tarifas tornavam o produto gaúcho mais caro que o charque produzido no Uruguai e na Argentina. A insatisfação aumentou ainda mais no ano de 1834, quando a regência designou Antônio Rodrigues Fernandes Braga presidente da província. Seguindo ordens, Antônio criou novos impostos e organizou uma força militar. Em 19 de setembro de 1835, Bento Gonçalves, comandando a Guarda Nacional Gaúcha, invadiu Porto Alegre e expulsou Antônio Rodrigues de seu cargo e deu posse ao vice-presidente Marciano Pereira Ribeiro. Assim iniciava a mais longa revolta brasileira, a Guerra dos Farrapos. Os imperiais passaram a planejar a retomada de Porto Alegre, o que aconteceu em 15 de julho. Bento Gonçalves tentou reconquistar a cidade 2 semanas depois, mas foi batido. Entre 1836 e 1840, Porto Alegre sofreu 1.283 dias de sítio, mas nunca mais os farrapos conseguiram tomá-la. Em 9 de setembro de 1836, os farrapos, comandados pelo general Neto, impuseram uma violenta derrota ao coronel João da Silva Tavares no Arroio Seival. Empolgados pela grande vitória, os chefes farrapos no local decidiram, em virtude do impasse político que o conflito havia chegado, pela proclamação da República Rio-Grandense. O movimento deixava de ter um caráter corretivo e passava ao nível separatista. Bento Gonçalves, então em cerco a Porto Alegre, recebe a notícia da proclamação da República e da indicação de seu nome como candidato único a presidente. Quando vai atravessar o rio Jacuí, na altura da ilha de Fanfa, tem seus mais de 1.000 homens emboscados por Bento Manuel e pela esquadra do inglês John Grenfell. Bento Gonçalves, Onofre Pires, Pedro Boticário, Corte Real e Lívio Zambeccari, os principais chefes no local, são presos e a tropa é desbaratada. O governo imperial, após esta vitória, oferece anistia aos rebeldes para acabar de vez com o conflito. Neto, contudo, concentrou tropas ao Récord de Piratini, a capital da República, e decidiu continuar a luta. Bento Gonçalves foi escolhido presidente da República, mas enquanto não retornasse, Gomes Jardim assumiu o governo, organizando a estrutura dos ministérios. Em 30 de abril, Rio Pardo, então a mais populosa cidade da província, foi tomada. Em outubro, chegou a notícia de que Bento Gonçalves havia fugido do Forte do Mar, em Salvador, vindo a assumir a presidência em 16 de dezembro. Era o auge da República. A diminuição dos combates e estruturação dos serviços básicos davam a impressão de que o Estado rio-grandense estava em vias de consolidação.
Mas 1838 não foi o ano da vitória como esperavam os farrapos. Apesar de mais uma vitória em Rio Pardo, o fracasso na tentativa de tomar Rio Grande e a falta de condições de conquistar Porto Alegre abatem as esperanças dos republicanos. Depois de ser preso no Uruguai e tortura em Buenos Aires, Garibaldi apresenta-se em Piratini em fins de 1837. Ao chegar à capital farroupilha, ele recebe uma missão: construir barcos e fazer corso contra os navios do Império. 2 meses depois, ele apresenta 2 lanchões, o Rio Pardo e o Independência. Com Rio Grande e São José do Norte ocupadas pelo inimigo e Montevidéu pressionada pelo governo imperial, os farrapos planejam a tomada de Laguna em Santa Catarina. A ideia era um ataque simultâneo por terra e por mar. O ataque foi feito de surpresa, com Davi Canabarro por terra e Garibaldi a bordo do Seival, e resultou na conquista da cidade e na apreensão de 14 navios mercadantes. Em 29 de julho de 1839 é proclamada a República Juliana, instalada em um casarão da cidade, mas o sonho durou apenas 4 meses. Com a vitória de Laguna, os farrapos resolveram tentar a conquista de Desterro, na ilha de Santa Catarina, mas são surpreendidos em plena concentração e batem em retirada, com pesadas perdas materiais. Em 1840 começou a decadência da Revolução. Para piorar a situação, em janeiro de 1841, Bento Manuel discordou de algumas promoções de oficiais e abandonou definitivamente os farrapos. Em 1844, Frutuoso de Rivera propôs intermediar a paz entre legalistas e republicanos. Luiz Alves de Lima e Silva recebeu instruções do Império, que temia o avanço de Rosas sobre o território litigante, para propor condições honrosas aos revoltosos. Entretanto, uma questão permanecia insolúvel: a dos escravos libertos pela República para servir no exército republicano. Para o Império Brasileiro, era inaceitável reconhecer a liberdade dos escravos dada por uma sediação, embora anistiasse os líderes da mesma revolta. Em novembro de 1844, estavam todos em pleno armistício. Canabarro e seus oficiais imediatos foram a uma estância próxima visitar a mulher viúva de um ex-guerreiro farrapo. O coronel Teixeira Nunes e seu corpo de lanceiros negros descansavam. Foi então que apareceu Moringue, de surpresa, quebrando o decreto de suspensão de armas. Mesmo assim, os corpos de lanceiros negros, cerca de 100 homens de mão livres, pelearam, resistiram e bravamente lutaram até a aniquilação, em uma posição de difícil defesa. O general Canabarro, recuperado, reuniria ainda todo o restante de seu exército, cerca de 1000 homens, e atacaria a encruzilhada a 7 de dezembro de 1844. Por fim, em 1º de março de 1845, assinou-se a paz, o Tratado de Poncho Verde, ou Paz do Poncho Verde, após quase 10 anos de guerra que teria causado 47.829 mortes. Dos escravos sobreviventes, alguns acompanharam o exército do general Antônio Neto em seu exílio no Uruguai. Outros foram incorporados ao exército imperial e muitos foram vendidos novamente como escravos no Rio de Janeiro. Terminou assim o mais longo conflito no Brasil e um dos mais importantes do período regencial.